O aroma de café fresco pairava no ar da pequena cafeteria, um refúgio acolhedor no coração da cidade agitada. Ana, com seus cabelos castanhos caindo em ondas suaves sobre os ombros e um sorriso que iluminava o ambiente, estava absorta em um livro, alheia ao burburinho ao seu redor. Foi então que seus olhos se encontraram com os de um homem parado na porta, hesitante antes de entrar. Ele tinha um charme magnético, com um sorriso fácil que alcançava seus olhos verdes penetrantes. Havia algo em seu olhar, uma mistura de doçura e uma leve melancolia, que instantaneamente prendeu a atenção de Ana. Ele se aproximou de sua mesa, pedindo licença com uma voz suave e um leve sotaque que Ana achou incrivelmente atraente. "Desculpe incomodar", ele disse, o sorriso ainda dançando em seus lábios. "Mas este lugar parece tão acolhedor e todas as mesas estão ocupadas. Você se importaria se eu dividisse esta com você?" Ana, geralmente reservada, sentiu um calor percorrer seu rosto. "Claro", ela respondeu um pouco mais alto do que pretendia. E assim começou a história de Ana e Miguel. Miguel era tudo o que Ana sempre sonhou em um homem. Ele era inteligente, com uma paixão contagiante por literatura e arte, os mesmos interesses, que enchiam o coração de Ana. Ele a ouvia com atenção genuína, rindo de suas piadas e oferecendo palavras de conforto e apoio quando ela precisava. Seus encontros eram repletos de conversas profundas, longas caminhadas sob o céu estrelado e risadas compartilhadas que ecoavam pelas ruas da cidade. Ana se apaixonou perdidamente. Miguel parecia ver além de sua timidez, apreciando sua inteligência e a bondade que irradiava de seu coração. Ele a fazia sentir-se especial, desejada e, pela primeira vez em muito tempo, completamente feliz. Seus amigos e familiares notaram a mudança em Ana. Ela estava mais radiante, mais confiante, como se uma luz tivesse sido acesa dentro dela. O relacionamento deles floresceu rapidamente. Em poucos meses, Miguel se tornou uma parte essencial da vida de Ana. Eles compartilhavam segredos, sonhos e a rotina confortável de um amor que parecia destinado a durar. Ana o apresentou à sua família, os Mendonça, uma família tradicional e unida, com uma história de sucesso nos negócios da cidade. Miguel foi recebido de braços abertos, seu charme conquistando a todos, assim como havia conquistado Ana. No entanto, pequenas coisas começaram a perturbar a felicidade de Ana, sutis como sombras que se espreitam nos cantos da luz. Miguel, apesar de todo o seu carinho, às vezes parecia distante, seus olhos perdidos em pensamentos que ele não compartilhava. Havia perguntas sobre seu passado que ele invariavelmente desviava com um sorriso enigmático ou uma piada. Ana, apaixonada e confiante no amor que sentiam, reprimiu suas dúvidas, atribuindo-as ao mistério inerente a toda pessoa. A verdade, porém, era muito mais sombria. Miguel não havia entrado na vida de Ana por acaso. Seu encontro na cafeteria, seu charme irresistível, tudo fazia parte de um plano meticulosamente elaborado. Miguel era filho dos Alencar, uma família que havia sido arruinada financeiramente anos atrás por uma decisão de negócios controversa tomada pelo pai de Ana, o patriarca dos Mendonça. A família Alencar sempre nutriu um rancor profundo, e Miguel havia dedicado anos de sua vida a planejar sua vingança. Sua estratégia era fria e calculista: infiltrar-se na vida dos Mendonça através do elo mais vulnerável, o coração de Ana. Ele havia estudado sua vida, seus gostos, suas fragilidades. Ele se tornou o homem perfeito para ela, sabendo exatamente quais cordas tocar para fazê-la se apaixonar. O amor de Ana era a arma que ele pretendia usar para destruir sua família por dentro. A descoberta da verdade foi um golpe devastador para Ana. Ela aconteceu por acaso, uma conversa ouvida sem querer durante um jantar de família. Uma tia, em tom de fofoca maliciosa, mencionou o nome completo de Miguel e sua ligação com os Alencar, revelando o antigo conflito entre as famílias.
As palavras atingiram Ana como estilhaços de vidro, cortando a ilusão que ela cuidadosamente construiu em seu coração. No início, a descrença a paralisou. Ela se recusava a acreditar que o homem que a havia feito tão feliz pudesse ser capaz de tamanha traição. Mas à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam, as evasivas sobre o passado, os momentos de distanciamento, um brilho frio que às vezes cintilava em seus olhos verdes, a terrível verdade se tornou inegável. A dor do coração partido foi excruciante, uma ferida profunda que parecia consumir sua alma. As noites se tornaram longas e insones, preenchidas pelas lembranças dos momentos felizes, agora manchados pela amarga constatação de que tudo havia sido uma farsa. As risadas compartilhadas ecoavam como zombaria. Os juramentos de amor soavam como mentiras cruéis. Mas a dor, com o tempo, começou a se transformar em outra coisa. Um desejo frio e implacável de vingança. A mesma intensidade com que Ana havia amado Miguel agora alimentava um ódio crescente. Ela queria que ele sentisse a mesma dor que ela estava sentindo, que experimentasse a traição na própria carne. Determinada, Ana começou a traçar seu próprio plano. Ela não confrontaria Miguel imediatamente, não lhe daria a satisfação de vê-la destruída. Em vez disso, ela usaria o conhecimento íntimo que havia adquirido sobre ele, suas fraquezas e seus pontos fortes, para virar o jogo. Ela continuou a agir como se nada tivesse mudado, mantendo a fachada de uma namorada apaixonada. Miguel, confiante em seu sucesso, não percebeu a tempestade que se formava sob a superfície calma de Ana. Ele a via como sua aliada involuntária, a chave para a ruína dos Mendonça. No entanto, à medida que Ana se aproximava de seu inimigo, uma complexidade inesperada começou a surgir. Ela passou a observar Miguel com mais atenção, tentando desvendar as camadas por trás do homem encantador que a havia seduzido. Em conversas aparentemente inocentes, ele às vezes deixava escapar vislumbres de sua própria dor, a mágoa de ver sua família perder tudo. Havia uma vulnerabilidade em seus olhos, uma sombra de sofrimento que Ana não conseguia ignorar completamente. Ela começou a questionar a narrativa simplista de vilão e vítima. Seria Miguel apenas um homem consumido pela vingança? Ou haveria algo mais em seu coração? As lembranças dos momentos genuínos de conexão, as risadas que haviam parecido tão reais, o cuidado que ele demonstrava em certos momentos, tudo isso criava uma dissonância perturbadora dentro de Ana. A linha entre o desejo de vingança e a persistência de um amor ferido começou a se borrar. Ana se viu dividida entre a justiça que sua família merecia e a possibilidade de que Miguel não fosse apenas um monstro calculista. Talvez, em meio à sua busca por vingança, ele também tivesse se tornado vítima de seus próprios sentimentos, preso em uma teia de ódio e manipulação que ele mesmo havia tecido. Aproximava-se o momento da verdade, o clímax do plano de ambos. Ana havia descoberto informações cruciais sobre o esquema de Miguel, dados que poderiam não apenas expô-lo, mas também trazer consequências legais severas para ele. Ela tinha o poder de destruí-lo, de fazê-lo pagar por sua traição. No entanto, ao se preparar para o confronto final, Ana se viu diante de uma escolha dolorosa. Ela olhou para o rosto de Miguel, as linhas de preocupação que às vezes marcavam sua testa, o brilho de paixão quando falava de seus sonhos, sonhos que, em muitos momentos, se entrelaçavam com os dela. Ela se perguntou se o amor que haviam compartilhado, mesmo que construído sobre uma fundação de mentiras, não continha fragmentos de algo real, algo que poderia, talvez, superar o ciclo destrutivo da vingança. A resposta não era fácil. A dor da traição ainda era uma ferida aberta em seu coração. A justiça para sua família era um imperativo moral que ela não podia ignorar. Mas a ideia de reduzir Miguel a um mero alvo de sua vingança, de apagar completamente o homem que ela havia amado, também lhe causava um sofrimento inesperado. Isso
Silêncio da noite. Ana ponderou sobre a natureza do amor e da vingança. Seriam eles forças irreconciliáveis, destinadas a se destruir mutuamente? Ou haveria uma maneira de encontrar um caminho diferente? Um caminho que reconhecesse a dor, mas também abrisse espaço para a compreensão e talvez para a cura? A decisão que Ana tomaria não apenas moldaria o destino de Miguel e sua família, mas também definiria quem ela se tornaria após a tempestade da traição. Seria ela consumida pela vingança? Ou encontraria a força para transcender o ódio e buscar uma forma mais complexa de justiça, uma que levasse em conta a fragilidade e a capacidade de redenção do coração humano? O amor, mesmo traído, ainda pulsava em algum lugar dentro dela, questionando se sua luz poderia dissipar as sombras da vingança. O dia do confronto chegou carregado de uma tensão palpável. Ana marcou um encontro com Miguel no mesmo café onde tudo havia começado. Um lugar agora carregado de lembranças agridoce. Ela se sentou à mesa de sempre, o aroma familiar do café pairando no ar, mas desta vez sem o conforto de sua presença. Quando Miguel chegou, seu sorriso habitual vacilou ao notar a seriedade no rosto de Ana. Ele se sentou, um brilho de expectativa em seus olhos, talvez imaginando mais declarações de amor ou planos para o futuro. Mal sabia ele que o futuro que Ana tinha em mente era muito diferente do que ele esperava. Ana começou devagar, a voz embargada pela emoção contida. Ela falou sobre o início do relacionamento deles, sobre a magia que havia sentido, sobre a confiança que havia depositado nele. A cada palavra, a expressão de Miguel se tornava mais tensa, a cor sumindo de seu rosto. Então, Ana revelou o que sabia. Ela expôs o plano de vingança, a ligação de sua família com a ruína dos Alencar, a fria manipulação por trás de cada gesto de carinho. As palavras caíram como pedras entre eles, quebrando o silêncio opressor do café. Miguel não tentou negar. Seus olhos, antes tão cheios de vida, agora estavam carregados de uma tristeza profunda. Ele confessou seu plano, a raiva e o ressentimento que o haviam consumido por anos. Mas então, algo inesperado aconteceu. Sua voz vacilou e ele falou sobre Ana, sobre como, no meio de sua trama, algo havia mudado. Eu não esperava por você, ele disse a voz rouca. No começo era tudo parte do plano, mas então, você me mostrou um mundo que eu havia esquecido que existia. Sua bondade, sua alegria. Eu nunca conheci nada parecido. Ele continuou com dificuldade, admitindo que seus sentimentos por Ana haviam se tornado reais, complexos, em conflito direto com sua sede de vingança. Ele confessou a dor de viver uma mentira, o tormento de saber que estava machucando a única pessoa que o havia feito sentir algo além do ódio. As palavras de Miguel atingiram Ana de uma forma que ela não esperava. Havia sinceridade em seus olhos, um sofrimento genuíno que ecoava a sua própria dor. Pela primeira vez, ela viu além do vingador calculista, vislumbrando o homem preso entre o passado e um presente inesperado. A raiva de Ana começou a se dissipar, substituída por uma confusão dolorosa. Ela queria odiá-lo, queria que ele sofresse como ela havia sofrido. Mas a vulnerabilidade que ele demonstrava, a confissão de seus sentimentos conflitantes, criava uma brecha em sua determinação. Você usou meu amor como uma arma, Ana disse, a voz ainda carregada de mágoa. Como você pôde? Eu sei, Miguel respondeu, o olhar fixo nas mãos entrelaçadas sobre a mesa. E por isso eu nunca me perdoarei. Mas o que eu sinto por você, isso nunca foi uma mentira. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de emoções não ditas. Ana olhou para Miguel, tentando encontrar em seus olhos a confirmação de suas palavras. Havia dor ali, arrependimento, mas também algo mais, algo que se assemelhava ao amor que ela havia sentido. A escolha que Ana enfrentava agora era ainda mais complexa do que antes. A vingança ainda era uma possibilidade, uma forma
de justiça para sua família e para o seu próprio coração partido. Mas a confissão de Miguel, a visão de sua luta interna, abria uma outra via, a possibilidade de perdão, ou talvez algo ainda mais inesperado. Ela se lembrou dos momentos felizes, da conexão genuína que haviam compartilhado. Seriam essas lembranças apenas ilusões? Ou haveria nelas um núcleo de verdade que poderia ser resgatado? Poderia o amor, mesmo manchado pela traição, encontrar um caminho para a redenção? Ana passou a encontrar-se com Miguel em segredo, longe dos olhares curiosos de suas famílias. Nessas conversas hesitantes e dolorosas, eles tentavam desvendar a complexa teia de seus sentimentos. Miguel contava sobre a dor de sua infância, a injustiça que sua família havia sentido, a raiva que o havia motivado. Ana, por sua vez, compartilhava a profundidade de sua traição, a fragilidade de sua confiança quebrada. À medida que se abriam um para o outro, Ana começou a ver as cicatrizes que a vida havia deixado em Miguel, a vulnerabilidade por trás de sua fachada encantadora. Ele não era apenas um vilão unidimensional. Ele era um homem marcado pela dor, buscando uma forma tortuosa de justiça. A atração entre eles, embora agora tingida de sofrimento e desconfiança, ainda persistia. Havia momentos em que, no meio de uma conversa tensa, seus olhares se encontravam, e por um breve instante, a magia de antes parecia retornar, um lembrete do amor que havia florescido entre eles. Ana se encontrou em uma encruzilhada emocional. Uma parte dela clamava por vingança, pela justiça que Miguel e sua família mereciam. Mas outra parte, a parte que ainda se lembrava do toque de suas mãos, do som de sua risada, da profundidade de suas conversas, hesitava em destruir completamente o homem que havia conquistado seu coração. Ela começou a considerar a possibilidade de um caminho diferente. E se, em vez de buscar a destruição, ela buscasse a compreensão? E se, através da dor e da traição, houvesse uma oportunidade para quebrar o ciclo de ódio que havia consumido duas famílias por tanto tempo? A ideia era arriscada, quase impensável. Perdoar Miguel seria trair a dor que ele havia causado, a confiança que ele havia quebrado. Mas a alternativa, perpetuar a vingança, alimentar o ódio, parecia igualmente destrutiva. Ana sabia que a decisão que tomasse teria consequências profundas, não apenas para ela e Miguel, mas para ambas as famílias. Ela carregava o peso dessa escolha, dividida entre a justiça e a compaixão, entre a dor do passado e a incerteza do futuro. Em uma de suas últimas conversas secretas, Ana olhou nos olhos de Miguel e viu um reflexo de sua própria luta interna. Ele não era mais o homem confiante e manipulador que havia conhecido. Havia arrependimento em seu olhar, um desejo sincero de expiar seus erros. "Eu sei que não mereço seu perdão", ele disse, a voz embargada. "Mas se houver alguma chance, eu quero passar o resto da minha vida tentando consertar o que fiz." As palavras de Miguel tocaram algo profundo em Ana. Ela viu a sinceridade em seus olhos, a vulnerabilidade de um homem que havia finalmente confrontado as consequências de suas ações. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que a vingança não fosse a única resposta. A decisão final de Ana não foi fácil, mas veio de um lugar de força interior e uma compreensão complexa do amor e da vingança. Ela sabia que o que Miguel havia feito era imperdoável em muitos aspectos, mas também reconhecia a humanidade por trás de suas ações, a dor que o havia motivado e o arrependimento que agora o consumia. Em vez de entregar Miguel à justiça da lei, Ana escolheu um caminho diferente. Ela expôs a verdade para sua família, revelando o esquema de vingança e o papel de Miguel. A dor e a raiva dos Mendonça foram intensas, mas Ana pediu que eles ouvissem sua decisão. Ela propôs que Miguel não fosse punido com a prisão, mas que ele trabalhasse para reparar o dano que sua família havia causado aos Alencar anos atrás. Ela sugeriu um caminho de reconciliação, um esforço conjunto para reconstruir a confiança perdida e quebrar o ciclo de ódio. Sua decisão chocou a todos.
Sua família se sentiu traída, questionando como ela poderia proteger o homem que havia tentado destruí-los. Mas Ana explicou sua visão. A crença de que a vingança apenas perpetuaria a dor, enquanto a reconciliação, por mais difícil que fosse, ofereceria uma chance de cura. Miguel, por sua vez, aceitou a decisão de Ana com humildade e gratidão. Ele se comprometeu a trabalhar incansavelmente para reparar os erros de sua família e a provar a sinceridade de seu arrependimento. O caminho da reconciliação foi árduo e cheio de obstáculos. A desconfiança entre as famílias era profunda, e as feridas do passado demorariam a cicatrizar. Ana e Miguel enfrentaram o julgamento de ambos os lados, mas permaneceram firmes em seu compromisso. Ao longo do tempo, algo inesperado começou a acontecer. Através do trabalho conjunto, da comunicação aberta e de um esforço genuíno para entender a perspectiva do outro, as famílias Mendonça e Alencar começaram a encontrar um terreno comum. A raiva deu lugar a um respeito relutante, e a possibilidade de um futuro sem ódio começou a surgir. E quanto a Ana e Miguel, o amor que havia florescido entre eles havia sido testado de maneiras inimagináveis. A traição havia deixado cicatrizes profundas, mas a jornada pela verdade e pela reconciliação havia revelado uma nova camada de complexidade em seus sentimentos. O perdão não apagou a dor, mas abriu espaço para algo diferente. A confiança precisava ser reconstruída lentamente, tijolo por tijolo. Mas a base de uma conexão profunda ainda existia, fortalecida pela provação que haviam enfrentado juntos. No final, o amor de Ana e Miguel não superou a vingança da maneira como um conto de fadas poderia sugerir. Em vez disso, ele a transformou. Ele desafiou o ciclo destrutivo do ódio, abrindo caminho para a possibilidade de cura e reconciliação. O amor, em sua forma mais complexa e resiliente, havia encontrado uma maneira de coexistir com as cicatrizes da traição, oferecendo uma esperança tênue para um futuro onde a compreensão pudesse triunfar sobre a vingança. E Ana, no meio de tudo, descobriu uma força interior que nunca soube que possuía. A força para escolher a compaixão em vez da destruição e para acreditar na possibilidade de redenção, mesmo nos lugares mais sombrios do coração humano.